Olá, olá! O episódio de hoje é para quem já se perdeu, caiu, amadureceu e sente lá no fundo que já não pode continuar a viver da mesma forma. Nesta conversa de hoje, vamos falar de identidade, autoimagem, escrita e do momento em que uma mulher deixa de fugir do que sente para finalmente assumir quem é. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas, Obrigada. Sandra. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje, né? Foi um encontro assim um pouco de última hora que foi decidido, mas eu tenho certeza que você tem uma mensagem muito bonita para transmitir para todas as mulheres que assistem o Empreendelas. E eu gostaria de começar essa conversa entendendo um pouco mais sobre você, né? A gente já fez aqui uma apresentação, mas eu queria ouvir isso de você e saber quem é Sandra Lico. Boa tarde a todas. Muito obrigada por este convite. Estou muito agradecida por estar aqui, por poder passar a minha mensagem a outras mulheres, porque eu sinto que a história da minha vida, a minha experiência de vida, não é só minha, é sim para ajudar. Eu sou consultora de imagem há mais de 25 anos, tirei o meu curso no Brasil, fui para o Brasil para comprar roupa, porque eu na altura tinha lojas de roupa e descobri a consultoria de imagem. Vim do Brasil, como eu costumo dizer, com uma nova carreira e um bebé na barriga, porque vim grávida da minha primeira filha, da Uau! Beatriz, e descobri na consultoria de imagem o espelho e o vazio que me faltou durante todos os anos que eu trabalhei em moda. Uhum. Porque uma coisa é moda, outra coisa é a imagem. Muitas pessoas ainda confundem muito a moda e a imagem. É que são duas coisas completamente opostas. A moda é aquilo que é mais geral e a imagem tem a ver com a própria pessoa que Sim, tu tratas. Tu sim. podes não perceber nada de moda e mesmo assim precisares de alinhar a tua imagem. Uhum. Pronto. E Sandra, só para a gente tentar aqui contextualizar um pouco, quando a gente fala de nós, né? Quem somos nós? Quem é a Sandra? Eu gostaria de saber quem é a Sandra por trás da profissão, antes da Sandra, né? Com todos esses, enfim, títulos e tudo isso que você tem aí, que maravilhoso, né? Traz realmente uma relevância para você, profissional, mas eu gostaria de saber quem é você em essência, você, sabe? eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, mas acima de tudo sou uma pessoa que sou muito focada no meu conhecimento. Sim. Sou uma pessoa que acorda e se deita a pensar muito em mim, não por Uhum. egoísmo, mas porque eu sei que tudo o que eu usar para mim própria, tudo o que eu investir em mim, é o que vai fazer de mim a mulher que pode ajudar as outras pessoas. E hoje eu finalmente sou essa pessoa. Sou a pessoa que não tenho que me esconder, posso mostrar a minha essência, não tenho vergonha da minha história, não tenho medo Que é o de que a gente quer falar da saber minha hoje. história, não é? E sou muito mais livre e sou muito mais liberta. Hoje eu sou uma mulher muito mais completa, Aham. que tenho várias fases do dia, como todas as mulheres, em que sou mãe, em que sou dona de casa, Que em que tem uma sou vida mentora, normal, que como tenho toda uma vida mulher, normal, como exato. todas as mulheres, mas que não passo um dia sem escrever nem sem estudar. Que lindo, que Que bonito. não passo um dia sem me dedicar a mim, ao meu conhecimento e à minha essência, porque eu Uhum. finalmente percebi que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Essa é a Sandra, a pessoa mais importante da sua Que vida. bonito, que bonito. É muito forte falar, porque eu faço essa pergunta geralmente, porque quando nós falamos de nós costumamos falar de quem a gente é profissionalmente, né? Mas em essência é um pouquinho mais diferente, né? E eu consigo enxergar isso em você, uma profundidade, porque até para você escrever tudo que você escreve, vem de algum lugar, vem de essência, vem de história, né? Essa história que você falou que começou lá atrás, que a consultoria de imagem na sua vida veio de uma fase onde você foi experimentar algo em outro país, Sim. que eu não sabia, estou sabendo agora também, é a sua relação com o Brasil. Então, você foi para o Brasil, voltou e quando chegou aqui decidiu que queria ir para essa área, foi isso? Sim, eu já tinha lojas de roupa, em Uhum. Portugal e na altura eu ia ao Brasil buscar marcas brasileiras que não existiam em Portugal para vender em Portugal. Boa. E eu tive 2 meses nessa altura no Brasil, foi então quando eu descobri a maquilhagem definitiva, ou seja, a micropigmentação. Eu fiz o meu risco preto há 25 anos, fo Não é também de estou maquiada, mas eu tenho
Tatuagem nos olhos, tenho micropigmentação. Meu Deus, eu não dava pra eu achava mesmo que era colocado, né, feito com lápis, mas é uma tatuagem, isso? Sim, eu também Aham, estou maquiada, claro, mas claro. eu tenho sempre acordo já com o meu Ai, risco preto. maravilhosa. E quando que você percebeu, assim, que talvez se tornaria uma profissão? Assim, como que você tinha loja, naturalmente quando nós temos loja de roupa, a gente acaba mesmo sem uma formação, mesmo sem um curso, a gente acaba tendo um feeling para ajudar outras mulheres. Mas quando você percebeu assim: "Não, isso aqui é uma profissão, eu consigo fazer isso"? Primeiro porque eu, anos antes, eu fiz o meu curso em Madrid e em Barcelona, eu fui com a Editex, com o grupo Editex, fazer o meu Hum, estágio para ficar à frente de lojas da Editex, e foi aí que eu aprendi o valor da imagem, mesmo antes de saber que existia consultoria de imagem. E quando cheguei ao Brasil e uma prima minha me falou da consultoria de imagem, eu achei uhum, que aquilo era um espelho meu, aquilo tinha tudo a ver comigo. Porque lá está, porque eu poderia associar a moda, à imagem da mulher e à importância que tem uhum. a imagem para uma mulher. E quando eu cheguei cá, eu comecei a usar logo a consultoria de imagem nas minhas lojas, mas foi muito difícil trazer para Portugal numa altura em que o palco de toda a consultoria de imagem não existia ainda em Portugal. Tanto que eu Uhum. fui convidada para ir à TV Record, Isso há porque quanto tempo atrás, isso foi há mais 25 anos. Porque eles não tinham nenhuma portuguesa, não encontraram nenhuma outra portuguesa que fosse falar de consultoria de imagem. Então eu fui uhum. convidada para ir à TV Record e foi aí que eu comecei a expandir o meu trabalho. Porque eu só o tinha dentro da loja, né? E comecei a expandir o meu trabalho, criei um site e comecei Tá. a expandir o meu trabalho E mais na você área da imagem. tá, e essa loja você falou lojas, né, você teve várias ou você Sim. continua tendo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu cheguei a ter depois, em 2011, eu abri uma loja de joias e Uhum, também uma loja de roupa online. uhum, Continuei a ter produtos, mas comecei a ter as lojas só online. Em uhum. 2010 eu larguei as lojas físicas, passei a ter só online e depois eu comecei a tornar a consultoria de imagem um produto digital, porque como as minhas lojas eram online, tinha todo o sentido que a Que consultoria de fosse imagem e digital. que a influência, que a consultoria de marcas se fizesse através do digital. Então foi Uhum, aí que nasceu a consultoria de influência, que uhum. é uma das minhas empresas, para nós criarmos marcas e marcas associadas à consultoria de imagem para outras empresas e para outras pessoas. E aí então você só para eu tentar entender um pouquinho aqui, você chegou do Brasil, já abriu essas lojas, Eu abriu a já tinha primeira as lojas loja, já tinha abertas. as lojas abertas, ia para o Brasil para comprar roupas Sim. diferentes, porque queria trazer algo diferente. O que que você enxergava nas roupas brasileiras? O Eh, que que tinha de primeiro diferente? primeiro tinha tudo diferente, e eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei da car de dos carneirinhos, da car Acabamos de falar sobre isso. sim, eu sempre gosto de procurar algo diferente. Até o facto de trazer a consultoria de imagem e a dificuldade que foi em explicar o que era a consultoria de imagem, era porque era algo diferente. Eu sou apaixonada por tudo o que é personalidade, por tudo o que é diferente. E naquela altura o Brasil sempre foi, um país que sempre teve ótimas licras, tinha Tecidos tecidos em mesmo, você pele, diz, né? sim, tinha Uhum, marcas em pele como a Tribo Carioca, que era uma das que eu trouxe do Rio de Janeiro, era muito diferente de todas as peles que se vendiam em Portugal, uhum. e eu sempre gostei de coisas diferentes. Ok, ok. Isso foi uma das razões. E como tenho família lá, foi uma boa era uma É boa uma boa forma de você. forma de ir lá. E aí você começou a empreender, e aí sentiu esse chamado para dar as consultorias mesmo de imagem, né. E aí como que foi essas porque eu acredito que lá, 25 anos atrás, ninguém procurava isso, né, Foi é muito muito difícil. ousado, Sim. né, você: "Não, agora eu vou ensinar mulheres como se vestir", mas aí como assim? Porque eu acredito que talvez tenha tido uma resistência, e você talvez tenha desbravado isso aqui. Como que foi tudo isso? Primeiro, eu sou empreendedora desde os 16 anos. Uhum, Eu trabalho desde os 16 anos e sempre gostei de empreender. uhum, Empreender para mim é algo que está-me no sangue. ok. Venho de uma família de empreendedores, Uhum, sempre comerciantes, e empreender para mim é algo muito natural. Hoje as pessoas têm uhum. muita dificuldade em empreender e todas são empreendedoras, É sem simples, saber. né, é tão simples. Mas empreender é tu dares de ti
a um projeto e fazer dele um empreendimento. Isso é que é empreender. E na altura com a consultoria de imagem, foi fácil com as minhas clientes que eu já tinha na loja, mas foi difícil para as pessoas exteriores, porque as pessoas perguntavam assim: "Mas isso não é nenhuma profissão". Isso, e Foi era aí muito que eu queria. difícil. Porque é como eu falo hoje na minha própria no que eu faço hoje, né, que é trabalhar com digital. As pessoas me veem na rua gravando, fazendo alguma coisa, ninguém de as pessoas ainda não entendem que eu tô trabalhando, elas acham que eu tô me divertindo, e que ótimo, né, que bom. Mas é difícil, né, assim, as pessoas encararem o novo. E parabéns por você ter ousado tanto, porque lá atrás eu acredito que talvez para suas clientes que já iam na loja, elas já iam com o intuito mesmo de se vestirem melhor, de procurar algo de qualidade, já que você trazia. E depois convencer o externo que poderia, talvez fazer algum sentido na vida delas a imagem, eu queria entender isso, assim, como que o que que você trouxe, qual foi o diferencial para você fazer com que essas pessoas entendessem a importância? O diferencial é o que eu ainda uso até hoje, Uhum. que é de explicar às pessoas de que a imagem importa muito, importa para tudo. A imagem abre-nos portas e fecha-nos portas. Uhum. E que a imagem não é algo estético. A imagem é algo que é uma comunicação. Tanto que eu digo muito que a imagem é comunicação, porque a imagem, por isso é que é a diferença entre a moda e a imagem. Só quando eu conseguia explicar às pessoas que, se elas tratarem da imagem delas, não quer dizer que elas têm que se vestir melhor ou pior. Porque a imagem não tem a ver com roupa. Imagem tem a ver com comunicação, com Uau, aquilo que nós queremos comunicar ao mundo. uau. Há dias em que eu quero comunicar a Sandra, dona de casa. Então posso ir ao supermercado, posso ir de fato de treino, mas tem que ser um fato de treino bonito, claro. Mas é isso que eu Maravilhosa. quero comunicar, de que eu estou na minha zona de dona de casa a fazer compras para a minha família. Isso é imagem. Há dias em que eu venho ao teu podcast e o que é que eu quero Coloca. comunicar? Poder, porque eu quero falar sobre a essência de tudo aquilo que eu faço. Então o E que é que eu tenho que comunicar às pessoas que nos vão ver? e tem como brincar com Poder, isso, né. estratégia e conhecimento. É isso que esta imagem traz hoje. E é isso que é a Hum. imagem. A imagem não é roupa. A imagem é comunicação. No contexto você No diz no contexto contexto geral, geral, né. sim. E como que você acredita hoje, como consultora de imagem, que a gente consegue identificar e ter um feeling para entender o que usar em cada ambiente, assim, qual seria a dica? A dica é nunca estares mais nem menos do que aquilo que o ambiente em que estás inserida. Por exemplo, imagina, és convidada para ir a um restaurante. Nunca foste àquele restaurante e não sabes como é que as pessoas costumam ir vestidas a esse restaurante. Eu dou-te uma dica. Vê como é que os empregados estão vestidos. Vê como é que os empregados estão Uau! vestidos. Nunca tinha Nunca. pensado nisso. Então analisa. Nunca te vistas menos do que a maneira como os empregados desse restaurante estão vestidos. E se o restaurante for um super restaurante, mas os empregados não estão bem vestidos? Eles que não estão alinhados, então? Então é porque há uma comunicação mal alinhada dentro dessa marca. Aham. Todas as marcas que têm uma comunicação bem alinhada, todas as pessoas que trabalham com essa marca, ou tudo, redes sociais, identidade visual, tudo está alinhado à comunicação que a marca quer dar. Gente, que valioso isso. Muito bom. O que é que diferencia duas marcas que vendem chocolates? A forma com que ela se A apresenta, forma né. como ela apresenta e como se comunica. Exato, é o valor do seu produto também. Fala um pouquinho pra É gente o sobre valor. isso, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender o quanto a nossa imagem vai ditar o valor que o que a gente faz tem. Há uma frase que eu digo na minha mentoria que é assim: se tiveres a imagem alinhada, tens metade do esforço para provar o teu valor. Uau. Porque quando tu chegas com uma imagem alinhada, as pessoas são muito visuais. As pessoas as pessoas leem a tua personalidade. As pessoas olham para ti e tiram logo em 2 segundos aquilo que elas acham de ti, que elas acham da tua vida, que elas acham daquilo que tu és, das Isso é tuas feridas, das neurociência, tuas né. coisas boas. 2 Isso é segundos. neurociência. E então, se tu queres mostrar o teu valor, começa pela imagem. Tens metade da dificuldade em mostrar o teu valor quando tens uma imagem alinhada. Porque se tu não tens uma imagem alinhada àquilo que tu és, à tua personalidade, como é que tu consegues mostrar às outras pessoas que tu és a pessoa em quem elas podem confiar para comprar a tua mentoria?
Se nem tu tens a imagem alinhada contigo mesma. É incoerente, né? É incoerente. Incoerente, exato. E nós sabemos que existem milhões de hoje, depois que você desbravou tudo, que eu acredito que você tenha tido um papel muito importante aqui em Portugal, né? Visto, né, toda a sua trajetória e tudo que você tem feito até hoje. Existem muitas consultoras hoje, né? Acredito que até Demais até. muitas que você já deve ter Sim, formado, sim, inclusive, serem suas sim, bebês ali. sim. O que que a consultoria da Sandra tem de diferente? Tudo diferente. Diferencial, assim, uma coisa que Tudo você fala assim, diferencial. entre essa e essa, é isso que vai fazer com que eu escolha a Sandra. O que que é? Tudo diferente. E a nossa formação de consultoria de imagem, que é a imagem 360, começa por aí mesmo. Em todas as profissões, há uma coisa que tu tens que ter, é a diferenciação. E a diferenciação começa com a tua personalidade. Quando nós formamos uma consultora de imagem, a primeira coisa que nós vamos é trabalhar a essência dela. É trabalhar as feridas dela, as crenças dela, aquilo que ela é construída. É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. E hoje em dia, se abris o Instagram e pesquisares, basta pesquisares consultoras de imagem, tu vês 90% das consultoras de imagem focam-se na coloração pessoal, Opa. no biotipo de corpo e na Essa roupa. co o que que vo eu queria que você esclarecesse isso. O que que você acha dessa coloração pessoal? Ela realmente funciona ou não? Fale, fale. Peço desculpa. Para mim, a coloração pessoal deveria ser isso mesmo, pessoal. Cada Não um uma cartela de cores que tu dás para todas as pessoas que têm aquela tonalidade igual. maravilhosa, Não pode maravilhosa. ser. Por exemplo, Perde a perde a autenticidade. autenticidade. Eu tenho uma coloração mista, a minha pele. E esta cor, este vermelho mais aberto, não é das melhores cores para a minha tonalidade de pele. Mas eu gosto, sinto-me bem e faz parte da minha personalidade. Eu tenho que não usar esta cor só porque ela não está na minha cartela? Não. Eu não defendo isso. Acho isso péssimo, porque acho isso o copy-paste. E é isso que eu acho que as consultoras de imagem fazem hoje, que é a teoria Mas acho que virou e um a metem na prática. eu olho pra você, pra tudo que você está me falando agora, eu consigo, identificar por que que você enxerga isso e por que que você está falando dessa forma e de forma tão direta e profissional, porque você é uma profissional, mas eu acredito que você trabalha com essência. Muito. E hoje Principalmente. a consultoria ela se tornou um produto, né, as pessoas estão vendendo. E pelo que eu vejo de você, toda a sua história desde lá, desde você realmente abrir uma loja, ter tido contato direto com o consumidor, de ter entendido de essência, de ter vestido mulheres em provadores, não sei como é que vocês chamam aqui, Sim, provadores. provadores, e tá ouvindo histórias de pessoas o tempo todo, isso faz com que você eu vou agora aqui falar a minha opinião do seu diferencial. Posso estar errada e talvez você também concorde no final, mas eu acredito que você trabalha por amor. Por amor. Tudo na Você minha tem vida é por amor. essência, você traz essência. Dá Sim. para perceber, né, é notório isso. Então, parabéns também por isso, porque é o que eu falo, a gente hoje é muito fácil vender, né? É muito fácil. Você hoje vende qualquer coisa com a estratégia certa. Agora, vender com realmente para causar uma transformação e trazer uma transformação para a vida de uma pessoa, precisa ter o que você tem, que é entender que você tem um chamado para isso, que você tem realmente é um propósito da sua vida, na sua vida, né, você traz como um propósito, e isso é muito bonito. E há outra coisa que eu digo sempre que é, e digo às minhas consultoras de imagem, para ser consultora de imagem tens que aprender mais de pessoas do que de moda. Exatamente, eu É de penso pessoas que mesmo. tu tens que estudar, porque é de pessoas que tu vais tratar. Pessoas que vêm com feridas enormes da É, infância, da adolescência, de divórcios, identidade, de maternidades. É de pessoas que nós temos que perceber. eu acho que trata muito de identidade, não é, você não De acha? identidade. Por isso é que eu não defendo que a consultoria tem que ser igual para todas. Porque tu és uma pessoa, a minha outra cliente é outra pessoa, a outra é outra, com o vosso passado, com a vossa vida, com a vossa experiência, com a vossa maneira de ser e com aquilo que vocês querem dar ao mundo. Por Uhum. isso, todas as consultorias têm que ser diferentes. Nós não podemos fazer um copy-paste de coloração pessoal, está aqui a cartela da coloração pessoal e ponto. Está aqui os biotipos de corpo, tens que vestir esta roupa porque tens um biotipo de corpo assim, ponto. A vida já me ensinou que é ao contrário. Porque Maravilhosa.
é o nosso espelho. Quando o meu corpo começou a mudar, eu Uhum, tive que fazer várias vezes as pazes com o espelho. Então o que é que tu tens que mostrar às pessoas numa consultoria? uhum. Que ela tem que fazer as pazes com o espelho dela. Ela tem é que se sentir bem. Ela não tem que usar aquela roupa porque é adequada ao corpo dela. Se essa roupa a fizer sentir tímida, se ela não gostar, se ela não se sentir bem, se ela tirar de dentro dela a personalidade só para ir caber numa roupa, eu digo sempre: não é a roupa que te veste, és tu que vestes a roupa. Eu tenho um biotipo, né, mais magrinho. Eu vou entrar num assunto que não estava muito aqui, não estava muito no roteiro, mas vamos lá. Eu tenho um biotipo magrinho, mas eu fico oscilando muito. Às vezes eu tô um pouco mais cheinha, mais inchada, às vezes eu tô por retenção de líquido, às vezes eu tô um pouco mais magrinha. Mas é impressionante que eu não mudo o meu estilo, eu não mudo a forma com que eu me visto, se eu tô acima ou não do peso. E eu percebo que as mulheres têm essa dificuldade de entenderem que os nossos corpos mudam, Mudam a toda a mudam. hora. Hormônios, nós somos cheios de coisas que, né, levam a isso. E o que que você diria para essas mulheres, assim, que perdem o amor próprio, quando elas realmente percebem que o corpo mudou, que tá mais cheinha? Como manter a própria essência quando tá passando por essas fases não tão boas? A minha maior experiência de vida foi o meu corpo ter mudado. E o que eu digo a essas mulheres é: primeiro, amem-se, façam as pazes com o vosso espelho, vejam aquilo que é a vossa essência e depois vistam a roupa à vossa essência. Maravilhoso. Não usem roupa para agradar os outros, para se inserirem em ambientes, a não ser que tenhamos Precisa, né, para um ambiente que de seja preciso um trabalho ambiente de e trabalho, isso ó, claro, não é? Mas não mudem a vossa essência. Façam tudo pela autoestima. A autoestima é a base do meu trabalho. E a autoestima é a base de tudo na nossa vida. O amor próprio e a autoestima. Se nós não nos amarmos a nós próprios, como é que nós podemos querer que outros nos amem? É uhum, completamente impossível. Por isso, o caminho para todas as mulheres que neste momento não se sentem bem com o seu espelho, não se sentem bem com o seu corpo, é amem-se como estão. Porque não é por se deixarem de amar que o vosso corpo vai mudar. Por isso, amem-se primeiro, encham-se de autoestima e depois batalhem. Procurem profissionais que vos ajudem. Procurem pessoas que compreendam aquilo que vocês estão a passar. uhum. Não, que não vos julguem, que vos ajudem a subir, não que vos ajudem a ficar ainda mais em baixo. E eu acho que a consultoria de imagem muitas vezes ajuda a ficar mais em baixo. Quando as pessoas exigem que certos corpos vistam um certo tipo de roupa, que não tem a ver com a pessoa, coitada. Então a pessoa vai vestir Sim, aquela roupa sim. porquê? Isso não ajuda, desajuda. Acredito que não, mas eu também, eu acredito que você tenha uma boa experiência, entender sobre isso também, porque eu sei que você também tem alguns certificados na área de coaching, não é Sim, sim, isso? sim, sim. Como é que você, trouxe isso e como que você percebeu que talvez isso seria importante no que você faz? Como que foi isso, assim? "Ai, agora eu acho que talvez fazer uma formação de coach, entender de pessoas, realmente vai ajudar nessa parte da consultoria de imagem", e como é que você conseguiu unificar tudo isso? Primeiro porque eu sempre tratei a essência das minhas clientes. Ok. Eh, e eu, como tenho muita sede de aprender, Uhum. eu achei que me faltava alguns skills mesmo Aham. certificados para isso, não é? Porque é muito bonito nós oferecemos o nosso serviço, mas também tens de ter provas de que és a pessoa indicada para isso. Porque Uhum. hoje em dia há mil e uma pessoas a fazerem o mesmo que tu e a concorrência é grande. Então eu certifiquei-me em coach com o Jorge Coutinho e essa certificação para mim, foi o salto mesmo para a essência da pessoa. Uhum. Porquê? Porque ao tu perceberes de coach, ao tu perceberes da pessoa e ao tratares a pessoa da sua essência, realmente tu consegues tratar as dores da pessoa, a infância da pessoa, aquilo que a está a travar para ela empreender, para ela arranjar um namorado ou se separar. Muitas vezes há mulheres que mantêm casamentos porque não têm a coragem de Uhum. se amar mais, e eu acho que o tornar-me coach trouxe-me isso. Uhum. Trouxe-me a viabilidade de ajudar com mais Com técnica profundidade e também, com né. profundidade esses casos que eu já ajudo há 25 anos, mas que Poucas e têm eu esse precisava disso, olhar. sim, precisava disso mesmo dentro do meu currículo.
E será que talvez essa sua que é o que a gente vai começar a falar agora, essa sua relação com a escrever, né, e você acabou de lançar um livro também, tenha vindo daí de você ter entendido mais profundamente de pessoas, né, estudando sobre coaching, eh, como que você começou a entender que o que você escrevia não poderia mais ser guardado para você e que você deveria colocar à disposição do outro. Eu toda a vida escrevi, desde criança, diários, cadernos, É, eu tenho também escrevo tanto, eu gosto, eu tenho vários cadernos, eu amo escrever. sempre com cadernos e eu desde sempre me senti uma pessoa um pouco diferente, desde Aham. toda a vida. E a escrita era isso. Foi sempre aquele momento em que eu me sento comigo mesma e que eu consigo ligar a minha mente à minha alma, à minha boca e à minha mão. Ou seja, aquilo que eu quero dizer e pensar e que penso, eu tenho muita facilidade em passá-lo para a escrita. Uau! E eu sempre fui assim. Mas há 4 anos, quando a minha melhor amiga faleceu, Hum, e ela que sempre me disse: "Tens que passar os teus textos para a escrita", porque eu tenho canal do YouTube e etcétera, e sempre tive blog durante muitos anos, e sempre escrevi, mas uhum, nunca passei para um livro. E eu quis muito sempre lançar um livro e disse que um dia lançaria, e depois dela falecer, eu comecei então a criar uma nova mentoria, a juntar todos os meus textos e a uniformizá-los para lançar um livro. Mas só uhum. foi este ano, depois da minha mãe falecer, em que eu fui para os caminhos de Santiago, um pouco para deixar a minha mãe ir embora, não é? E percebi que está na hora. Tudo o que juntaste está na hora de te tornares uma escritora a sério. Da tua Uhum. experiência de vida, da tua história, E você ensinar. escreve assim ou é ditado? Escrito Não, caneta? escrita à mão, caneta. Uau, a Tudo moda escrito à mão, antiga, né, caneta. porque Tudo à moda hoje antiga. o chat GPT faz tudo. Tudo à mão. Aliás, A tudo eu moda escrevo, antiga, escrevo tudo nos meus maravilhosa. cadernos à mão. Sim, e então você começou a escrever quando a sua amiga se foi? Porque eu fui no lançamento do seu livro, né, e foi bonito o momento em que você falou sobre ela. Ela contribuiu muito, né, se foi, mas Sim, deixou um legado aí, você um tem grande legado, transmitido. sim. Um grande legado porque ela é o espelho de todas as mulheres que eu gosto e que eu quero atingir. Muito. Ela é aquela mulher que foi embora deste mundo sem saber quem era. E eu fiz uma jura em janeiro de 2022. Todas as mulheres que passarem pela minha mão, nunca mais nenhuma mulher vai morrer sem saber quem é. Esse é o meu papel neste mundo. É ir à essência, mostrar às mulheres que elas são valiosas, que elas têm valor, cada uma à sua maneira. E só quando tu te conheces a ti, tu sabes Uhum. quem és, é que tu consegues mostrar o teu valor, é que tu consegues trabalhar em algo que tens valor. E acho que as mulheres hoje em dia precisam se conhecer. Que as mulheres Uhum. fazem muitos personagens. As mulheres veem, ai, aquele negócio está a dar certo, vou copiar. E começam a entrar na Nossa, personagem de como eu outra falo pessoa. sobre isso, autenticidade. A autenticidade é o Mas caminho. é porque falta muita identidade, né, elas não conseguem eu acredito que seja isso, assim, e aí eu vou para o lado espiritual também, porque é o que eu acredito que seja, falta elas encontrarem a identidade em quem as criou mesmo, saber de onde veio, como que sabe, qual é a origem dela, para onde ela tá indo, sabe. E eu acho que as mulheres hoje, elas estão muito eu acredito também que esse mundo digital, né, também atrapalhou um pouco, porque tá todo mundo se comparando o tempo todo, né. Pois, As redes sociais estão aí para isso, é um post uma pessoa que está em Dubai, tá querendo uma viagem de uma pessoa que está numa viagem muito mais simples, por exemplo, entende? Então acredito que a rede social tem atrapalhado um pouco isso também. E como que você está tentando trabalhar isso dentro da sua consultoria de imagem para que a comparação ela deixe de existir entre essas mulheres? isso que tu disseste também faz-me todo o sentido. Tanto que eu termino o meu livro com esta frase: o meu Deus é o Deus dos milagres. Oh, E eu pedi um caminho há 4 anos atrás e ele respondeu-me com uma caneta na mão. É assim que eu termino o meu livro. Ou seja, quando eu pedi um caminho a Deus, ele deu-me uma caneta. Escreve a tua história. Esse é o teu caminho. uhum.
E é esse o caminho de todas as mulheres que passam pela minha mão. Hum, Tu só te conheces a ti mesma quando tu começas a honrar a tua história. exato. Quando tu começas a pegar nos pedaços partidos da tua vida e perceber que eles não tiveram para teu castigo. Eles Uhum. estiveram ali para tu seres tu. Tu és tu, porque tiveste pedaços partidos. Se a vida fosse perfeita, tu eras um boneco. Sim. Não eras tu. E por isso é que eu digo que encontrem o vosso caminho, conheçam-se, vão à vossa história. A vossa história é o vosso caminho. Deus vai-vos responder com a vossa Essa é a história. dedicatória para você mesma? Essa aqui esse é o seu, né? Este é o meu. Ok, Porque eu já li o meu livro 2 vezes. Eu dediquei-me a mim o meu livro como escritora para uma leitora, que eu lindo, leio muito. lindo. E eu li com olhos de leitora. Ok. Ô, Sandra, nós estávamos falando agora sobre origens. O nome do livro é Somos Origens, Castelos de Gelo. Da onde veio esse nome? Para quem é esse livro? O que que tem aqui? Porque eu ganhei um, mas eu vou ler ainda. Então, eu acredito que você vai poder, né, passar um pouquinho do que de fato ele vai transmitir, a mensagem que ele transmite, né? Qual é a mensagem e por que esse nome? Pronto, Somos Origens é uma série de 3 volumes, este é o primeiro volume, de que todas nós temos uma origem. Uhum, E quando tu começas a criar raízes com a tua origem e vais ver de onde é que veio muitas coisas da tua vida, tu começas-te a conhecer. E por isso eu digo, nós somos origens. Todas nós chegamos a um certo patamar da vida por uma origem. Nós viemos de algum lugar, uhum. de uma família, de casas quebradas, de lares bons, de lares maus. Todos viemos de uma origem. E o volume 1 é Os Castelos de Gelo, porque durante toda a minha vida, tudo o que eu construí foi muitas vezes em paredes de gelo. Muitos sonhos que eu tive eram sonhos que se quebravam, que derretiam. E foi preciso muita força e muita coragem para voltar, a cada vez que eu caí, a construir um novo castelo. Só que eu sempre o construí de gelo. Eu sempre acreditei nos meus sonhos, mesmo eles não tendo sentido para as outras pessoas. Por isso eu digo que são castelos de gelo. São castelos frágeis, que derretem. Só que o que é que os castelos de gelo me deram? Saber que eu posso cair 11 vezes e levanto-me 15. Eles Maravilhoso. derretem e eu construo outro. Uhum. E tanto que o volume 2 já não é um castelo de gelo, já é construir com sol. Porque já é uma construção quando eu percebi de que muitas vezes tudo que eu passei na minha vida foi culpa minha. Foi devido às nossas escolhas. Nós fazemos 1500 escolhas por dia, no mínimo, sem nos apercebermos. E tudo é uma escolha. E se muitas coisas nos acontecem más, foram escolha nossa. Sim, Boa ou totalmente. má. Não Totalmente. podemos culpar mais ninguém. E os Totalmente. castelos de gelo é isso. É eu assumo as culpas de tudo que me aconteceu na minha vida. Tudo. Eu quero que você escolha um trecho do seu livro que você acredita que vai, falar exatamente aquilo que esse livro vai realmente ressignificar em mulheres. Leia e fale um pouquinho sobre esse Ok. trecho que você vai escolher. Já deve ter tudo aí. Não, eu adoro todos os capítulos deste livro. Adoro todos, todos, todos. Eu costumo dizer, eles foram todos escritos a suor e lágrimas. Bonito. Só que eles curaram-me. Todos os capítulos deste livro me curaram de alguma maneira. E por isso eu vou ler. É como um diário? É mais. É completamente como um dia. Aliás, metade do que está aqui fazia parte daquilo que eu Suas escrevo notas. diariamente. Eu todos os dias escrevo. Todos os dias. Nem que Oh, seja antes de dormir, assim, com a caneta. Todos os dias eu escrevo alguma coisa, nem que seja agradecer a Deus por aquele dia. ai, que bonito Todos os isso. dias eu escrevo. Uhum. Porque mesmo que eu esteja muito agitada, eu tenho que. Eu sei que a escrita é o que me para a alma. Então eu tenho que escrever. Escrevo. Eu estou a caminhar de manhã e estou com o caderno a escrever. Eu fui aos Caminhos de Santiago e eu tenho um caderno pequenininho de bolso e estou constantemente a escrever. Porque eu adoro escrever. Eu acho que Não, eu tô pegando todas as escrever é. dicas, porque eu também amo escrever, né, e às vezes eu uso muito o bloco de notas do telefone, porque aí eu acho que é mais rápido, abro Ah, e sim, eu escrevo. também muitas vezes. Mas que bonito. E há outra coisa que eu te digo se gostas de escrever, que é quando escreveres, depois, passado uns dias, vai ler aquilo que escreveste.
para tu perceberes uma coisa. Quando nós escrevemos, nós conseguimos passar coisas que a nossa boca não consegue dizer, nem o nosso Uhum. coração. E escrever é isso. É tu conseguires limpar a tua alma a toda a hora. É isso que eu acho que é escrever. Hum. Todas as mulheres o deviam fazer. Na minha mentoria, no primeiro módulo, nós temos o diário da escrita, em que todas têm que começar a escrever pelo menos 15 minutos para, para, para largarem as feridas. Para começarem a fase da cura, tu precisas de as escrever. E como tu muitas vezes não tens coragem de as dizer, passas para um papel, deita fora. Mas despeja, Uhum. despeja ali. E eu vou dizer uma coisa que eu digo muito, que é: cura as tuas feridas para não sangrares em cima dos outros. E a É isso escrita que cura. acontece com muitas mulheres, né. Eu lido com muitas mulheres, assim, no meu trabalho também. Conheço mulheres incríveis, maravilhosas como você. Conheço mulheres que também são incríveis, mas que estão muito feridas. E eu vejo mulheres se sabotando o tempo todo, porque não conseguiram ainda olhar para dentro. Entendeu que ainda nelas precisam ser curadas, porque eu acredito que todas nós estamos em algum momento passando por alguma dor, ninguém está 100% curado Ninguém, de tudo, ninguém. mas tem coisas que são essenciais, assim, para serem curadas, que coisas que eu acredito que interfiram em relacionamentos interpessoais, que é uma das principais coisas, o que foi. Tem Os teus muito. relacionamentos são um espelho de ti. Todos os teus Exato! relacionamentos. Eu vi um vídeo incrível, assim, porque hoje, inclusive, que fala exatamente isso, que o outro fala de você é ele. É a própria pessoa que tá falando sobre si mesmo, né. Mas pode ler o trecho. Eu costumo dizer, quando Pedro fala de Paulo, tu sabes mais sobre o Pedro do Do que que sobre o sobre Paulo. Paulo, exato. É isso aí. É um espelho. Todas as nossas relações são um espelho. Então eu vou ler este bocadinho, é pequenino, Hum, mas que penso que já fala da essência deste livro, que é: sim. durante muitos anos vivi a olhar o mundo como quem espreita por uma janela embaciada. Via formas, mas não distinguia rostos. Ouvia sons, mas não escutava certezas. Sentia frio, mas dizia a mim mesma que era só o tempo lá fora. Protegi-me, defendi-me, construí castelos, não de pedra, mas de gelo, gelados por dentro, mas brilhantes por fora. Habitei-os com orgulho e medo, fiz deles abrigo, muralha e fuga. Este livro não é apenas parte da minha história, é a memória dos silêncios que gritavam dentro de mim. É a dança entre a fragilidade e a força. É o momento em que o gelo começou a derreter e eu voltei a sentir, a lembrar e a amar. Escrevo porque precisei de escrever, porque o meu corpo pedia voz e a minha alma pedia regresso. Partilho porque talvez tu, que estás a ler isto agora, também estejas à procura de descongelar o que ficou esquecido dentro de ti. Talvez tenhas vivido dentro de muros frios que pareciam proteger-te, mas só te separavam de ti mesma. Talvez também sejas feita de raízes que tremem, de memórias que doem e de pedaços de menina que ainda esperas que sejam vistos. Que este livro te abrace, que te diga de mulher para mulher, não estás sozinho, Oh, que te devolva partes tuas que tu julgavas perdidas e te lembre que a nossa origem não é só um lugar, é um grito silencioso que nos chama de volta à nossa essência, à nossa coragem e à nossa verdade. que lindo. É para vocês este livro. Parabéns. Gente, eu tô assim, impressionante como nós conhecemos as pessoas através do digital, né, porque foi assim que a gente se conheceu. E aí quando vocês vêm pra cá, né, e eu sinto com vocês, eu consigo ver a essência e ver a profundidade de vocês, assim, e é impressionante como isso aqui é muito eu tô muito emocionada, inclusive. Obrigada, mas antes de tudo, eu queria que você me contasse aqui também, além esse é o volume 1. É o volume 1, sim. Uhum.
E aí você tem projetos para os próximos? Já estão inscritos? Quais são os projetos do ano? Só para a gente também finalizar e você contar um pouquinho sobre isso. Pronto. O volume 2 está quase terminado e o volume, 3 já tem 3 ou 4 capítulos Uhum. que eu me fui lembrando e escrevendo, não é, na hora, e que achei que tinha todo o sentido de ser o volume 3, porque o volume 2 vai ser muito sobre ainda 2022, 2023, 2024 e 25, e o volume 3 vai ser só sobre o ano de 2025, foi um dos anos mais difíceis da minha vida, Ok. que perdi a minha mãe, que tive muitos projetos falhados e Uhum. que foi um ano mesmo muito, muito difícil para mim. Ok. Mas escrevi o meu livro e Sim. foi uma dádiva muito, muito, muito grande. Eu tenho muito orgulho neste livro, muito, muito Bonito. orgulho. E 2026 vai ser um ano espetacular, espetacular. Já Espero, começou com tudo, já né? começou com tudo, com o lançamento deste livro, Lançamento, gravações, podcast, gravações, várias coisas. podcast. 2026 vai ser o meu ano da edificação. Vai ser o ano em que eu vou finalmente abrir a Maison Lico, que é um projeto que já existia desde 2018, mas com a Sandrina.pt, que nunca chegou a ser um projeto físico, sempre só foi online, mas que finalmente este ano vai passar para um presencial, Uhum. que é um projeto onde nós temos um programa que lidamos com mulheres Hum. e que tratamos de tudo o que ela precisa para que ela siga a sua vida. Tratamos-lhe da essência, da imagem, da marca, da estratégia, Uau. daquilo que, com o coaching, não é? Aplicamos com o coaching de tudo o que ela precisa de mudar na vida dela, tudo o que ela precisa de aceitar, de acreditar, Uhum. de construir, para que ela possa seguir o caminho dela, para que ela possa descobrir qual é que é o caminho dela. Uhum. Isso é a missão da Maison Lico. É que Ok. todas as mulheres que façam parte da Maison Lico saiam de lá com um caminho. E Deus vai-lhes dar a todas elas o Uhum. caminho. Claro, Pode não com ser uma caneta na mão, certeza. mas é um outro E você caminho. vai ser muito usada. Sandra, se você tivesse hoje, é uma pergunta que eu não ia me fazer, mas eu vou fazer, que eu Ok? acredito que a gente conhece um pouco mais de você. Se hoje você tivesse que pedir um conselho para alguém, quem seria essa pessoa? Para a minha mãe. É? Ela não tá mais aqui, né? Sim, A sua mãe era muito importante para você, né? sim. Uhum. E ela era muito lúcida. Bonito. Teimosa, etc., mas era A muito luz. lúcida. Uhum. Ela via muito além do seu tempo Uhum. também. E seria a ela que eu poderia. Ok. Bonito. E só para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para todas as mulheres que ficaram até aqui te assistindo e que te prestigiam e que precisam de uma palavra de incentivo, que eu acredito que você tenha muitas, né? Deixe sua mensagem, seu legado. Para todas as mulheres que me estão a ver, a primeira mensagem que eu tenho para vos dizer é: amem-se como a pessoa mais importante da vossa vida. Conheçam aquilo que vocês são. Não tenham vergonha da vossa história. Não tenham vergonha de partilhar aquilo que vocês são. Não queiram ser personagens. Vocês vão descobrir, quando se conhecerem, que estão perante uma pessoa valiosa e que estão perante uma pessoa que pode ajudar outras pessoas a transformar-se e a passar uma vida melhor. Por isso, todas nós temos uma missão. E a minha missão é abrir os vossos olhos e dizer-vos: vocês importam. Por isso, faz as pazes com o teu espelho. É o primeiro passo. E depois percebe aquilo que a tua vida te está a dar. Não queres a vida dos outros, quer a tua. A tua é valiosa. Uau! Bonito. Sandra, obrigada. Gente, eu tô sem palavras do início ao fim, porque, meu Deus, que profundidade. Muito bom ter você aqui. Eu tenho certeza que você vai continuar incentivando muitas mulheres. Eu tô podendo conhecer um pouquinho mais de você agora. Eu tenho certeza que Deus tem mais para você e você ainda vai construir uma história aí em vida de pessoas que realmente vai fazer a diferença, que vai fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo, né. E é Por isso. favor. Ficamos por aqui e é isso, pessoal. Um beijo grande e até a próxima.